Obrigada, João. O Ibovespa aí surfando, né? Uma alta, um otimismo, 15 dias consecutivos de alta, né? A gente vê um movimento raro, inclusive, né? Nesse aspecto. Boa parte do fôlego vem lá de fora, mas eu queria entender um pouquinho da tua leitura, né? Como que você vê esse rally? Dá para a gente pensar que 160 mil pontos é logo ali? Vamos lá, eu acho que assim, grande parte do movimento sim vem lá de fora. Até o professor tinha comentado um pouquinho sobre isso, né? Esse fluxo ele começa muito mais forte a partir de abril, diante das medidas que o Trump ele apresentou em relação à taxação, etc. Mais recentemente, eu tenho visto também um movimento muito impulsionado pelo resultado das empresas. Então, o resultado das empresas tem surpreendido positivamente. Quando a gente olhava o valuation da Bolsa, alguns meses atrás, a gente via um valuation muito abaixo do que a gente tinha como média histórica, né? Ou seja, quando a gente pega o indicador preço-lucro, que correlaciona quantas vezes o lucro das empresas nós estamos pagando no preço delas, basicamente você tinha um desconto de 40% em relação à média. Hoje, esse indicador ele já convergiu muito mais próximo da média, ainda abaixo dessa média, eu acho que aqui cabe destacar isso, mas, novamente, uma convergência à média, e à medida que esses lucros crescem, como foi o caso dos grandes bancos, Itaúsa divulgou hoje também lucros crescentes, e várias outras empresas, a tendência é que, mantendo esse indicador constante, a Bolsa tenda a continuar crescendo. Claro, final de ano é um período bastante turbulento. 2026, a gente tem uma eleição que tende a ser bastante polarizada e muito marcada por incerteza. Eu acho que esse é o grande aspecto que tem que ficar aqui no radar, mas as coisas têm caminhado bem para as ações brasileiras. Igor, e aí eu quero até estender um pouco dessa questão do rally de fim de ano, né, que a gente está vivendo. Claro que é um cenário externo, mas a gente está também trigado, ou talvez sustentado com uma temporada de resultados, né, e a gente vê diversas empresas divulgam seus números e aí acabam tendo um desempenho importante, um desempenho interessante, claro que não aquelas que tiveram números abaixo do esperado. Mas pensando, né, nesse movimento, né, nessa conjunção de fatores, uns resultados que acabam também sendo utilizados para escolher os ativos, para encontrar os ativos interessantes, aqueles que podem, inclusive, serem levados mais para o longo prazo. Como é que você está vendo essa conjunção de fatores, né? Um otimismo importante com a temporada de resultados que acaba ajudando num filtro para o investidor? Bom, eu acho que é uma ótima pergunta, Felipe. Quando a gente pega a Bolsa como um todo, a gente tem algumas empresas que têm se destacado muito. E aí, na minha visão, pelo menos, você tem um resultado que, para além dele ser bom, quando a gente observa o momento que o Brasil vive, de taxa de juros historicamente bastante elevada, 15%, esperava-se que essas empresas não estivessem tão bem. E aí isso é um resultado, basicamente, da resiliência delas, né? Por exemplo, Movida, uma das grandes empresas brasileiras de locação de veículos, divulgou seu resultado ontem e hoje está subindo 16%. Né? Nada mudou na empresa para ela estar subindo 16% num dia. Isso é fruto do trabalho e o resultado nada mais é do que a demonstração dessa resiliência. Então, na minha visão, sim, há um movimento de fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira. Os resultados eles reforçam a resiliência de algumas empresas. Outras sofrem um pouco mais e mostram as fragilidades do seu modelo de negócio. Acho que Natura é um bom exemplo disso, né? E aí mostrando que não é tudo que vai subir da mesma forma. Empresas mais resilientes, empresas que têm apresentado resultados operacionais melhores, tendem a performar melhor do que empresas com resultados mais fracos. E aí, novamente, acredito que sim, tem um impacto desses resultados mais no curto prazo e mais no micro das empresas, e o final de ano se aproxima. Final de ano geralmente é um período em que as empresas encaminham seus recursos, pagam seus dividendos para a matriz, e isso pode trazer um certo fluxo ou uma certa pressão no dólar, e aí a gente tem que entender como é que isso ficaria. Ano passado a gente viu esse movimento, por exemplo, mas é uma coisa que está no meu radar.